Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da segunda carta do apóstolo Pedro, aqui na Bíblia de Estudo Swindoll, versão NVT, nova versão transformadora. Hoje, capítulo 3, o último capítulo, com esse quadro O Dia do Senhor. Tem mais algumas notas aqui, mas vai ficar meio longo, acredito eu. Mas vamos começar. Capítulo 3. O Dia do Senhor se aproxima. Amados, esta é minha segunda carta a vocês. Em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Palavras finais de Pedro. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ok. Vamos ao quadro de estudo. O Dia do Senhor, 2 Pedro 3,10. Em 2 Pedro 3, o apóstolo volta sua atenção para o futuro. Ao fazer isso, ele atrai a atenção de seus leitores como em nenhum outro momento.
Quando leio esta passagem, várias observações de caráter geral sobre o tema das coisas futuras me vêm à mente. Embora algumas coisas sobre o futuro tenham sido reveladas, muito ainda permanece um mistério. Temos inúmeras passagens proféticas nas Escrituras. Um grande conjunto de verdades foi proclamado sobre o céu, o reino, o inferno e o julgamento. E, no entanto, boa parte ainda é desconhecida. Um dos sinais de imaturidade é a tendência de ler mais coisas no texto bíblico do que ele de fato diz. Por isso, é preciso ter cuidado. Aprenda a ficar confortável com o fato de muitos aspectos relacionados ao futuro continuarem um mistério. Não tente desvendá-lo por completo. Esse aspecto do mistério significa que, ao procurar respostas, devemos deixar grande espaço para perguntas. Em virtude de nossa natureza curiosa, todos nós queremos respostas. Queremos definições precisas. Eu hesitaria, porém, em fazer da concordância sobre eventos futuros uma condição para a comunhão com outros cristãos. Meu coração dói quando ouço verdadeiras histórias de guerra sobre ministérios em que, para fazer parte da comunidade, a pessoa deve concordar em todos os pontos com a posição da igreja ou do pastor sobre eventos futuros. Sim, você deve permanecer firme em relação a certos aspectos do futuro profético, mas deve ser paciente e tolerante com os que discordam de você. Pode ser que um dia eles tenham a mesma compreensão, mas existe a possibilidade de que isso nunca aconteça. Também é possível que você ainda não tenha conhecimento de tudo. Isso exige paciência, humildade e uma grande quantidade da marca do cristão, o amor. No entanto, e isto é muito importante, embora ninguém saiba todos os detalhes, não devemos hesitar em permanecer firmes em relação às coisas do futuro e aos eventos do fim dos tempos que foram revelados de maneira clara. Já compareci a funerais onde ouvi indivíduos apresentarem ideias confusas sobre o destino final da humanidade. Ideias que soam terrivelmente incertas, quando na verdade muitas dessas coisas estão muito bem definidas. Sabemos que a morte é certa. O julgamento é inevitável. Há um céu literal e há um inferno literal. Haverá um dia em que estaremos fisicamente diante do Senhor. Haverá uma ressurreição dos mortos. Haverá um momento em que prestaremos conta da nossa vida diante do Deus que nos fez e que nos deu nossa alma. Essas coisas são seguras e demonstramos sabedoria ao proclamá-las. Agora, com relação ao momento em que essas coisas acontecerão ou em que sequência elas se darão, há de fato o que se discutir. São essas as questões que, a meu ver, não devem quebrar a comunhão. Mas, quando a verdade for proclamada com grande clareza, não tenha medo de abraçá-la. Deixe-a falar por si sem ler mais do que está escrito, mas também sem reter o que está claramente estabelecido no conselho das Escrituras. E é isso, gente. Chegamos ao final aqui da segunda carta do apóstolo Pedro. E vamos ver o que eu vou ler na sequência. Vou pedir uma direção a Deus. E é isso. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.